Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitóquio 2020 Favoritos para Tóquio, e no Facebook, com Pesquisa Olímpica, Olitóquio 2020 Favoritos para Tóquio. Retornando para comentar o tênis masculino, a prova de simples, analisando o ciclo olímpico 2017 a 2021, indicando os candidatos, os favoritos ao pódio para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Em 2017, o Aberto da Austrália foi vencido pelo suíço Roger Federer, derrotou o Rafael Nadal na final. E a terceira posição ficou dividida entre o suíço Stanislav Wawrinka e o búlgaro Grigor Dimitrov. Grande resultado, os dois grandes tenistas, né, dessa década, de 2 décadas, vamos dizer assim, o suíço Roger Federer e o Rafael Nadal da Espanha. Em quinto lugar, o alemão Zverev, o francês Tsonga, o Raonic do Canadá e o Goffin da Bélgica completaram a lista dos 8 primeiros colocados. No Aberto dos Estados Unidos, o Rafael Nadal conquistou a vitória, derrotou o sul-africano Kevin Anderson na final, e o argentino Juan Martín del Potro, que foi simplesmente medalhista de prata nos Jogos do Rio de Janeiro, dividiu a terceira posição com o espanhol Pablo Busta. O russo Rublev, o Roger Federer, o norte-americano Query e o outro argentino, Schwartzman, ficaram na quinta colocação, eliminados nas quartas de finais. Em Roland Garros, Rafael Nadal conquistou a vitória, mais uma vitória, ele que é absoluto no torneio de Roland Garros, derrotou na final dessa vez o Stanislav Wawrinka da Suíça, com Andy Murray do Reino Unido, bicampeão olímpico, na terceira colocação, junto com o austríaco Dominic Thiem. Derrotados nas quartas de finais, o japonês Nishikori, o croata Cilic, o espanhol Busta e o sérvio Novak Djokovic. Novak Djokovic também outro grande nome do tênis mundial. O torneio de Wimbledon teve a vitória do Roger Federer, derrotou na final o croata Marin Cilic. O norte-americano Sam Querrey e o tcheco Thomas Berdych ficaram na terceira posição. Andy Murray, do Reino Unido, o representante do Luxemburgo, Miller, Raonic, do Canadá, e o Djokovic ficaram na quinta colocação. E a final da ATP teve uma surpreendente vitória do Grigor Dimitrov, da Bulgária, derrotou na final o belga, o David Goffin, com o Roger Federer, da Suíça, na terceira colocação, dividindo posição com o norte-americano Jack Sock. O austríaco Dominic Thiem e o alemão Alexander Zverev ficaram em quinto lugar, o espanhol Busta e o croata Cilic ficaram na sétima colocação. O ranking mundial teve a liderança do Rafael Nadal, seguido pelo Roger Federer da Suíça, o Grigor Dimitrov da Bulgária na terceira posição, o alemão Alexander Zverev em quarto lugar, o austríaco Dominic Thiem na quinta posição, o croata Cilic, o belga Goffin e o norte-americano Sock fechando a lista dos 8 primeiros do ranking mundial. Em 2018, o Aberto da Austrália teve a vitória do Roger Federer, conquistou o título do torneio à frente do Marin Cilic, da Croácia, ficando na terceira colocação o britânico Kyle Edmund e o sul-coreano Chung Hyun. O Rafael Nadal ficou apenas na quinta colocação, junto com o Grigor Dimitrov da Bulgária, o Tennis Sandgren dos Estados Unidos e o Thomas Berdych da República Tcheca. No Aberto dos Estados Unidos, a vitória ficou com Novak Djokovic, da Sérvia, derrotou na final o Juan Martín del Potro, da Argentina. Rafael Nadal ficou apenas na terceira colocação, junto com Kei Nishikori, do Japão. Curiosamente, o Nishikori e o Del Potro foram medalhistas nos Jogos do Rio de Janeiro, respectivamente prata e bronze. Na quinta posição, eliminados, nas quartas de finais, o Dominic Thiem da Áustria, o John Isner dos Estados Unidos, o croata Cilic e o australiano Millman. No torneio de Roland Garros na França, o Rafael Nadal confirmou sua hegemonia, foi campeão à frente do Dominic Thiem da Áustria. O argentino o Juan Martín del Potro ficou na terceira colocação, junto com o italiano Marco Cecchinato. O argentino Diego Schwartzman ficou em quinto lugar. Mesma posição do croata Cilic, o sérvio Djokovic e o alemão Zverev, todos eliminados nas quartas de finais. No torneio de Wimbledon, o Novak Djokovic foi campeão, derrotou o Kevin Anderson da África do Sul na final. John Isner dos Estados Unidos ficou em terceiro lugar, junto com o Rafael Nadal, ambos eliminados nas semifinais. E os eliminados nas quartas de finais foram o suíço, o Roger Federer, o Milos Raonic do Canadá, o Kei Nishikori do Japão e o Juan Martín del Potro da Argentina. Na final da ATP, o torneio da ATP,
A vitória ficou com o alemão Alexander Zverev, derrotou o Novak Djokovic na final. Roger Federer e o sul-africano Kevin Anderson ficaram na terceira posição. Em quinto lugar, o croata Cilic e o austríaco Thiem. Em sétimo lugar, o norte-americano Isner e o japonês Nishikori. O ranking mundial teve a liderança do Novak Djokovic em 2018. Ele fechou o ranking como líder, à frente do Rafael Nadal da Espanha, o Roger Federer da Suíça. Em quarto lugar, apenas o Alexander Zverev da Alemanha. Em quinto, o argentino Del Potro. O sul-africano Anderson na sexta posição, Cilic da Croácia na sétima posição e Dominic Thiem da Áustria em oitavo lugar. Em 2019, no Aberto da Austrália, a vitória do Novak Djokovic derrotou na final Rafael Nadal da Espanha e o Lucas Pouillet da França e o grego Stefanos Tsitsipas ficaram na terceira posição. Em quinto lugar, eliminados nas quartas de finais, o japonês Nishikori, o Raonic do Canadá, o Agut da Espanha e o Tiafoe dos Estados Unidos. No Aberto dos Estados Unidos, vitória do Rafael Nadal, derrotou na final o russo Daniil Medvedev e o búlgaro Grigor Dimitrov ficou na terceira posição junto com o italiano Matteo Berrettini, derrotados nas semifinais. Em quinto lugar, eliminados nas quartas de finais, os dois suíços, o Stanislas Wawrinka e o Roger Federer, que já foram campeões olímpicos em duplas, o francês Gaël Monfils e o argentino Diego Schwartzman. Em Roland Garros, o Nadal de novo campeão, Rafael Nadal conquistou a vitória à frente do Dominic Thiem da Áustria. O Novak Djokovic da Sérvia ficou em terceiro lugar, junto com o Roger Federer da Suíça, os três grandes aí entre os três primeiros colocados. O alemão Alexander Zverev, o russo Khachanov, o Wawrinka da Suíça e o Nishikori do Japão foram eliminados nas quartas de finais. Aí o torneio de Wimbledon, a vitória do Novak Djokovic da Sérvia, derrotando o Roger Federer da Suíça na final. E em terceiro lugar, dois espanhóis, o Roberto Bautista Agut e o Rafael Nadal. Eliminados nas quartas de finais, o belga Goffin, o argentino Pedia, o norte-americano Carey e o Kilbray e o japonês Nishikori. A final da ATP, a vitória do Stefanos Tsitsipas da Grécia, à frente do Dominic Thiem da Áustria, e o Roger Federer apenas na terceira posição, junto com o alemão Alexander Zverev. Eliminados em posição bem abaixo, o Rafael Nadal da Espanha em quinto lugar, o sérvio Djokovic em sexto, o italiano Berrettini e o russo Medvedev, fechando a lista dos 8 primeiros colocados. No ranking mundial, o espanhol Rafael Nadal liderou o ranking mundial em primeiro lugar, seguido do Novak Djokovic da Sérvia e do suíço Roger Federer, os três grandes tenistas. Há muito tempo que eles dominam o tênis masculino, a prova de simples. O russo Daniil Medvedev chegando aí para conseguir posições dentro desse ranking, o Dominic Thiem da Áustria, o grego Tsitsipas, o alemão Zverev e o italiano Berrettini fechando a lista dos 8 primeiros do ranking mundial. Curiosamente, nenhum norte-americano presente entre os melhores do ranking mundial. O Aberto da Austrália, em 2020, já o ano que ocorreu a Covid, né, os torneios precisaram ser cancelados, o Wimbledon foi cancelado, os outros torneios, o Aberto dos Estados Unidos e da França, foram assim adiados, depois realizados, e o Aberto da Austrália, a vitória do Novak Djokovic da Sérvia, à frente do Dominic Thiem da Áustria, com o Alexander Zverev da Alemanha e o Roger Federer eliminados nas semifinais. E eliminados nas quartas de finais, o Rafael Nadal da Espanha, o Stanislas Wawrinka da Suíça, o Tennys Sandgren dos Estados Unidos e o Milos Raonic do Canadá. O ranking mundial até então, 10 de fevereiro de 2020, apontava a liderança do Novak Djokovic da Sérvia, com o Rafael Nadal da Espanha em segundo lugar, o Roger Federer na terceira colocação, Dominic Thiem da Áustria em quarto lugar, Daniil Medvedev da Rússia na quinta posição, Stefanos Tsitsipas da Grécia em sexto lugar, Alexander Zverev da Alemanha, o italiano Matteo Berrettini fechando a lista dos 8 primeiros colocados. O resumo geral, tivemos o Andy Murray, bicampeão olímpico no Rio de Janeiro, ele havia sido campeão também em Londres. No Rio de Janeiro derrotou o argentino Juan Martín del Potro na final e o Kei Nishikori do Japão ficou com a medalha de bronze. A temporada de 2017 teve domínio do Rafael Nadal e do Roger Federer. O Federer foi campeão no Aberto da Austrália
E em Wimbledon, o Nadal foi campeão no Aberto dos Estados Unidos e em Roland Garros, só que na final da ATP a vitória acabou ficando com o búlgaro, o Grigor Dimitrov. Então aí os competidores, né, que dominaram a temporada de 2017. Nadal em primeiro no ranking mundial, Federer em segundo e Dimitrov em terceiro, todos eles vencedores de torneios individuais. Em 2018, o Federer foi campeão do Aberto da Austrália, o Djokovic venceu o Aberto dos Estados Unidos e venceu em Wimbledon, e o Nadal foi campeão em Roland Garros. Curiosamente, a final da ATP não foi nenhum dos três grandes que venceram. A final coube ao alemão Alexander Zverev. O Djokovic também ficou em segundo lugar nessa final da ATP, o Nadal foi terceiro colocado em Wimbledon. Então, esses atletas se posicionando, o Nadal também em terceiro lugar no Aberto dos Estados Unidos. Só não figurou no Aberto da Austrália entre os 4 primeiros colocados. Grande resultado do Rafael Nadal. No ranking mundial, os 3 grandes liderando, o Djokovic da Sérvia, à frente do Nadal da Espanha, e o suíço Federer. Em 2019, curioso também, aí Novak Djokovic vencendo o Aberto da Austrália e vencendo o Wimbledon, e o espanhol, o Rafael Nadal, vencendo o Roland Garros e o Aberto dos Estados Unidos. Nadal ainda foi finalista em Roland Garros, no Aberto da Austrália, e terceiro colocado, né, perdeu a semifinal em Wimbledon. Então foi um grande nome, conseguiu ficar entre os primeiros nos 4 torneios. Nenhum outro tenista conseguiu esse feito, né, dentro dessa temporada de 2019. Djokovic, depois de 2 vitórias em Wimbledon e na Austrália, foi terceiro colocado em Roland Garros, perdeu a semifinal. O Federer já teve uma campanha mais discreta, terceiro lugar em Roland Garros, finalista em Wimbledon e terceiro colocado na final da ATP. Curiosamente, a final da ATP teve a vitória do Stefanos Tsitsipas da Grécia em cima do Dominic Thiem da Áustria, e ficando todos os grandes para trás, né, nessa final, uma final que não era nada prevista. O ranking mundial teve a liderança, né, dos 3 grandes, Nadal, Djokovic e Federer. Em 2020, que teve o cancelamento apenas do torneio de Wimbledon, os 3 grandes torneios tiveram aí a divisão de campeões, né? O Djokovic venceu o Aberto da Austrália, o Thiem foi campeão do Aberto dos Estados Unidos e o Nadal venceu Roland Garros. E o Thiem conseguiu também ser finalista no Aberto da Austrália, enquanto que o Djokovic foi finalista em Roland Garros. Então houve um certo equilíbrio entre os competidores. O Nadal já não teve um desempenho tão perfeito como teve nas outras temporadas. E o Zverev chegando à final do Aberto dos Estados Unidos. E na final da ATP, de novo, o vencedor acabou sendo um atleta que não venceu os 4 grandes torneios de Grand Slam, né? O Daniil Medvedev venceu a final do ATP, derrotando o Dominic Thiem na final. E o Rafael Nadal e o Novak Djokovic, os 2 grandes aí do tênis, acabaram ficando apenas na 3ª posição. Em 2021 tivemos o Novak Djokovic vencendo o Aberto da Austrália, derrotando o Daniil Medvedev da Rússia na final, com outro russo, o Aslan Karatsev, e o grego Tsitsipas na 3ª colocação. Aqui a lista dos favoritos, temos o candidato à medalha de ouro, o sérvio Novak Djokovic, o suíço Roger Federer, o espanhol Rafael Nadal e o Dominic Thiem da Áustria. Lógico, precisamos ver qual será a definição, que atletas vão desistir, que atletas vão participar, tudo isso não estão definidos ainda os atletas classificados. Lutando por pódio, o Tsitsipas da Grécia, o alemão Zverev, o Daniil Medvedev da Rússia, recém-chegado aí para disputar medalha, o suíço Wawrinka e o John Isner dos Estados Unidos. E na condição de zebra, temos vários atletas aí, o Milos Raonic do Canadá, o Sandgren dos Estados Unidos, o Berrettini da Itália, o Dimitrov da Bulgária, Pouillet da França, Nishikori do Japão, que já foi medalhista olímpico, Agut da Espanha, Anderson da África do Sul, Cilic da Croácia, Monfils da França, Goffin da Bélgica, Fonini da Itália, o Schwartzman da Argentina e os russos, né, o Rublev e o Karatsev. Então esses os atletas que poderão lutar por medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão.
No top 5 aqui os grandes atletas, o Novak Djokovic, bronze olímpico em 2008, em 2018 campeão do Aberto dos Estados Unidos, campeão em Wimbledon, líder do ranking mundial. Em 2019 venceu o Aberto da Austrália, ficou em terceiro no Roland Garros, foi campeão em Wimbledon de novo, segundo no ranking mundial, e em 2020 venceu o Aberto da Austrália. Então, aí nada menos do que 5 títulos de Grand Slam nesse ciclo olímpico. O Roger Federer, prata olímpico em 2012 na prova de simples, né, na prova individual, mas nesse ciclo olímpico, campeão do Aberto da Austrália, campeão em Wimbledon, campeão do Aberto da Austrália em 2018, ainda está devendo a conquista de um grande título em 2019 e 2020. Mas é forte candidato também à medalha. O Rafael Nadal, campeão olímpico em 2008, ele venceu a prova de simples, eu não me lembrava disso, mas ele foi campeão em 2008. Em 2017 venceu o Aberto dos Estados Unidos e foi campeão em Roland Garros. 2018 foi campeão de novo em Roland Garros. 2019 venceu o Aberto dos Estados Unidos e foi campeão em Roland Garros. Acho que 2020 e 2021, 2020, deixa eu ver, que 2020 ele venceu de novo em Roland Garros. Parece que ele tem 13 vitórias seguidas, algo assim, em Roland Garros. O Dominic Thiem da Áustria, seguidas não, acho que não são seguidas. O Thiem da Áustria, terceiro em Roland Garros em 2017, segundo em 2018, segundo em 2019 e segundo no Aberto da Austrália em 2020. É um atleta também que se aproxima ali dos 3 grandes. E o grego, Stefanos Tsitsipas, terceiro no Aberto da Austrália, campeão da final da ATP de 2019 e sexto no ranking mundial. O grego Tsitsipas, o austríaco Thiem, o espanhol Nadal, o suíço Federer e o sérvio Djokovic, entre os top 5 dessa prova de simples do tênis masculino. Lembrando que há o russo também, o Danil Medvedev, e também o alemão Alexander Zverev. Bem, vou ficando por aqui. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, blogs Geografia Olímpica, Olitóquio 2020 Favoritos para Tóquio, no Facebook Pesquisa Olímpica Olitóquio 2020 Favoritos para Tóquio. Espero que tenham gostado. Obrigado. Até um próximo vídeo.